Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E para a glória de Deus, Deus nos concedeu esta oportunidade. Eu estava esperando o arrebatamento, mas não aconteceu ainda. E a prova disso é que você está aí do outro lado assistindo este material. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao nosso Deus. Lição de número 11. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Essa lição de hoje, ela é maravilhosa. Nós vamos falar sobre a galeria dos heróis da fé. Não é possível falar sobre todos com toda a riqueza de detalhe nesse pouco espaço de tempo. Mas vamos ver o que nós conseguimos fazer dentro da proposta do comentarista e a revelação, orientação do Espírito Santo. Deixa aqui a introdução. Muitos dos heróis da fé foram tidos em sua época como loucos, fanáticos, fracos, miseráveis e derrotados. Não se deve esperar por aplausos quando se serve a Deus. Pelo contrário, é preciso estar consciente dos riscos e perigos advindos de tal escolha. Hoje nós lemos a Bíblia e vemos ali a galeria dos heróis da fé. Mas quando você vai ler aqueles nomes ali, você vai observar que eles não foram aplaudidos na sua época. Muitos foram tratados de loucos, fanáticos, miseráveis, pobres, derrotados, fracassados. Mas, meu querido, hoje, quando lemos a Bíblia, nós vemos como a Bíblia trata estes homens. Conosco não é diferente nos nossos dias. Você não deve se preocupar com a opinião alheia da sociedade, daqueles que querem fazer você desistir da sua chamada, do seu ministério. Se você é taxado de maluco, fanático, aloprado, ignorante, burro, louco, são vários adjetivos, mas a história e a eternidade revelará o trabalho que estamos realizando para Deus. E quem serve a Deus não precisa ficar esperando aplauso. Do contrário, muitos serão perseguidos, apedrejados, caluniados, difamados, e Deus pode até permitir ser morto e assassinado. Amém? Você tem que estar preparado das consequências e os perigos advindos da escolha de servir a Deus. Vamos lá? Tópico de número 1. A fé que gera confiança em Deus. Nesse primeiro tópico, nós estaremos falando sobre pessoas que demonstraram uma confiança em Deus. Porque a fé, ela gera esta confiança apesar da circunstância adversa e contrária sobre as nossas vidas. Vamos lá, subtópico de número 1, o sacrifício de Abel. A história de Abel vai contra toda a ideologia de triunfalismo absoluto do crente. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, é possível que o crente seja alvo de injustiças familiares e sociais. Apesar de sua morte prematura e violenta, Abel continua a inspirar homens e mulheres de todos os tempos que desejam andar de fato com Deus. Abel, ele é uma expressão exata do que é servir a Deus. O servir a Deus para ele foi o resultado foi doloroso, foi penoso. Prega-se muito uma ideologia do triunfalismo.
absoluto. Eu não vou dizer que nós não teremos vitória. Não estou fazendo apologia a fracassos e derrotas, mas eu me preocupo com a ideologia que é transmitida nos hinos, nos louvores, nas pregações, nos púlpitos, que só fala de bênção, só fala de vitória, só fala de conquista. Eu olho para Abel, eu vejo um modelo de crente que foi fiel a Deus, estava no centro da vontade de Deus, foi aprovado por Deus e ainda assim foi vítima de uma injustiça familiar. E ele foi morto, assassinado pelo próprio irmão. Meu amado, nós podemos estar no centro da vontade de Deus e ainda assim sofrermos injustiças familiares no seio da família e injustiça social, porque nós não estamos no mundo perfeito. Então eu compreendo que apesar da morte de Abel prematura, porque ele morreu talvez antes do tempo que ele poderia viver longos anos ensinando seu irmão Caim, ele continua até hoje inspirando homens e mulheres que de fato desejam andar com Deus. Andar com Deus, meu amado, não é mamão com açúcar. Andar com Deus, meu amado, não é uma temporada de lazer. Andar com Deus é um estilo de vida. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Derrota ou fracasso? Há momentos difíceis em que se questiona a razão da própria fé. Porque um justo sofre nas mãos de um injusto. Porque o mal prevalece em determinados momentos. Deus não tem por objetivo dar todas as respostas nesta vida. Muitas só serão respondidas na eternidade. Até que este dia chegue, o justo viverá pela fé e não pela razão. Observa, muitos dilemas vêm sobre a nossa vida, que nos leva a questionar até mesmo a razão da nossa fé. Porque um justo padece na mão de um injusto, como foi o caso de Caim e Abel. Abel padeceu, morreu nas mãos de Caim, porque o mal, em determinado momento, ele prevalece, como foi o caso de Estevão. Usaram de calúnia, mentira, falsa testemunha. Com Jesus foi a mesma coisa. Porque o mal prevalece, meu amado. Vamos analisar uma coisa. Deus, ele não tem como proposta final trazer todas as respostas aos nossos questionamentos, a coisas que nós não iremos entender, a derrotas e fracassos e situações que nós não encontraremos uma resposta lógica, óbvia, mas o justo, ele viverá pela fé. Na eternidade, Deus nos dará todas as respostas que nós não obtivemos aqui. Nós teremos uma eternidade com Deus. E lá Ele nos dará todas as respostas. Aqui, nós caminhamos pela fé. Amém, meu amado? Então, não busque talvez compreender o porquê faleceu um ente querido, o porquê daquela doença, o porquê daquela perda, o porquê daquela situação, o porquê Deus poderia ter livrado e permitiu que o mal prevalecesse. Muitas vezes nós não encontraremos respostas, mas o justo viverá pela fé. E até que chegue, meu amado, aquele dia em que eu me apresentarei diante de Deus e terei todas as respostas, eu vou viver pela fé e não pela razão. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. O testemunho de Enoque. O traslado de Enoque serve como uma pré-figura do arrebatamento da igreja. Sempre foi do desejo de Deus levar para si aqueles que decidiram andar com eles,
em sinceridade e inteireza de corpo, alma e espírito. Só se relacionará com Deus no céu aqueles que aprenderam a se relacionar com Ele aqui, neste mundo injusto e traiçoeiro. Lendo a história de Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e não foi visto mais. Deus o tomou para si. Eu observo que o episódio de Enoque, o traslado dele, a forma como Deus o recolhe, a Bíblia não fala em detalhe como se deu, mas que Deus o tomou para si. Assim, meu amado, será o arrebatamento da igreja. A igreja, aquele que anda com Deus com sinceridade, com inteireza de coração, com fidelidade de corpo, alma e espírito, com coração quebrantado. Vai chegar o momento em que Deus irá recolher, tomar para si. E eu acredito, meu amado, com todas as forças da minha alma, com todo o meu ser, que eu faço parte desse grupo de pessoas que Deus vai tomar para si. Nós somos chamados por Deus para participar do maior episódio que irá ocorrer na história da humanidade, que é o arrebatamento da igreja. Outra coisa, só vai se relacionar com Deus no céu aqueles que aprenderam a se relacionar com Deus neste mundo injusto e traiçoeiro. Esse mundo não é justo. Esse mundo é injusto até mesmo para aqueles que servem a Deus ou principalmente para aqueles que servem a Deus. O grande desafio é você e eu aprendermos a nos relacionar com Deus no meio deste mundo tenebroso de injustiça social, de covardia, de roubo, de corrupção, de pedofilia, de homoafetividade, homossexualismo, inversão de valores, a destruição da família. O justo, ele é humilhado e desprezado, e os ladrões nesta nação são os aplaudidos. Homens arrogantes, soberbos e prepotentes ocupam cargos de posição, de destaque, tanto na sociedade como na casa de Deus. Mas você precisa aprender a se relacionar com Deus. É difícil? É. Tem hora que bate uma ira, tem hora que bate uma revolta no coração da gente, tem hora que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente fala, Deus, será que o Senhor está vendo tudo isso? É desafiador. Aprenda a se relacionar com Deus neste mundo injusto, tenebroso e traiçoeiro, pois aqueles que aprendem a se relacionar com Deus neste mundo se relacionarão com Ele na eternidade. É por isso que eu falo e afirmo, não basta ser crente. Não basta ser membro de uma igreja, não basta ter uma credencial de obreiro. É preciso se relacionar de forma pessoal, íntima e estreita com o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele, naquela ocasião, Deus tomou para si Enoque, e na próxima ocasião, ele vai tomar para si um povo de boas obras, lavado, remido e purificado no seu sangue. E não importa se na ocasião você está por cima ou você está por baixo, se você vai ser cabeça empresário ou se você vai ser empregado, se você vai ter carro, se você vai ter bicicleta, se você vai ganhar 200 salários mínimos ou se você vai ganhar meio salário mínimo. O que realmente importa é que você ande com Deus, se relacione com Deus aqui, para se relacionar com Ele na eternidade. Vamos prosseguir. Subtópico de número 3. A confiança de Noé. A geração de Noé
confundiu o favor de Deus com aprovação de conduta. Nos dias de Noé, todos comiam, bebiam e festejavam. Priorizaram o bem-estar social em detrimento dos princípios e valores morais da sociedade. Para eles, o ter era mais importante que o ser. Parece ser a nossa sociedade dos nossos dias. A sociedade dos dias de Noé, ela cometeu um equívoco. Ela não conhecia Deus. Ela confundiu o favor de Deus, que é a graça de Deus, a graça comum, com aprovação de conduta. Noé pregava falando que viria o juízo, que Deus traria a justiça, e todos falavam: olha, Noé, você tem Deus na sua vida, eu também tenho Deus. Aqui em casa a mesa está farta, a despensa está cheia, a gente faz festa, a gente celebra, a gente faz festa de casamento. Como que você vai dizer que Deus não está na minha vida? Então as pessoas acreditavam, espiritualizavam as coisas materiais em detrimento das coisas de fato, os valores morais e espirituais. Aquela geração, meu amado, ela priorizou o bem-estar social em detrimento de princípios e valores. Eu observo isso na nossa sociedade. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade hedonista, que vive em função do prazer aqui e agora. É uma sociedade que ela prioriza a qualidade de vida e o bem-estar social. As pessoas se matam de trabalhar para ter televisão de 50 polegadas, para ter internet, smartphone, para ter carro zero e por aí vai. Não temos tempo para Deus. Nós vivemos como ratos que acorda pela manhã e já vai no final do dia sem ter tempo para nada. Então aquela sociedade era uma sociedade que fez uma inversão de valores. Para aquela sociedade dos dias de Noé, o ter era mais importante do que o ser. Eu olho, meu amado, a Bíblia fala que não há nada novo debaixo do sol. Observa, quando eu falo dessa sociedade de Noé, parece que estamos falando da nossa sociedade, porque o homem de hoje, ele tem os mesmos dilemas e tendências dos homens dos dias de Noé. As inclinações, as paixões e as tendências são as mesmas. E eu observo que essa ideologia de vida do ter em detrimento do ser, elas estão nos nossos púlpitos das nossas igrejas. O maior problema que o homem tem é o chamado pecado. Jesus não morreu na cruz, em primeira instância, necessariamente para que eu fosse próspero, bem-sucedido, rico, empresário, para que eu estivesse somente por cima na carne seca, como diz aqui na minha região. Jesus morreu pelos nossos pecados. O maior problema que a nossa sociedade, que o ser humano enfrenta, chama-se o pecado. Foi esta a razão pela qual a sociedade dos dias de Noé foi toda destruída. E é por esta razão que virá o juízo de Deus. E nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, é pregado muito a teologia da prosperidade, onde a espiritualidade é medida a partir daquilo que você consegue comprar, daquilo que você consegue conquistar ou a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Então, eu penso que Abel, ele foi um pobre miserável, que serviu a Deus, no final se deu mal. Eu observo então que o pobre que vivia à porta de Lázaro, ele também foi um idiota, ele se deu mal, eles não servem de referência. Paulo, ele dizia, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Na ideologia da prosperidade, Paulo, Lázaro, o rico e Abel são todos bobos, otários e idiotas. Mas só tem uma coisa, todos eles estão com os braços do Senhor e alcançaram uma promessa. Meu amado, eu me preocupo quando essa ideologia do ter é pregado nos púlpitos da nossa igreja. Ser.
ser santo, ser um homem de Deus, ser sincero, ser fiel, ser dedicado, separado, consagrado, ser vaso, ser cheio do Espírito Santo, é muito mais importante do que ter. Mas também não estou fazendo apologia à pobreza, à miséria. Eu tenho que trabalhar, ir à luta, me qualificar para ampliar os meus horizontes. Todavia, esta não é a minha meta de vida, não é a razão da minha existência, é apenas uma consequência do ser fiel e andar com Deus. Vamos prosseguir então na nossa lição, vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. A fé que faz ver o invisível. Meu amado, nesse ponto nós vamos abordar alguns personagens que pela fé conseguiram alcançar e enxergar o invisível. Vamos lá? Subtópico de número 1, a obediência de Abraão. Abraão viveu em meio a uma sociedade que abraçava a poligamia como algo natural. Embora lhe fosse permitido e possível ter outras mulheres, ele decidiu ser fiel ao amor que dedicara à sua esposa, embora fosse ela estéril. Deus está à procura de homens que sejam fiéis aos seus propósitos e ideais. Meu amado, a obediência de Abraão, eu destaco essa qualidade. A sociedade na qual Abraão estava inserido, na qual ele viveu, era normal, aceitável que um homem tivesse várias mulheres, a poligamia. Deus nunca aprovou a poligamia. Aí você vai falar, Davi teve várias mulheres, Abraão teve 2, Jacó também teve várias, Salomão bateu o recorde, teve 1000, mas todos eles têm uma coisa em comum. Enfrentaram problemas familiares terríveis, muitas angústias e sofrimento. Abraão, a sociedade dele abraçava a poligamia como algo normal, o que nunca foi do propósito de Deus. Se um homem se casava com uma mulher e ela não podia gerar filhos, ele contraía matrimônio com uma outra mulher e gerava filhos nela. Assim também acontece também no mundo islâmico. O homem pode ter várias mulheres, desde que ele seja fiel a estas mulheres e ele tenha condição e recursos para sustentar todas estas mulheres. Abraão era um homem próspero e rico, mas mesmo sendo permitido e aceitável, Abraão ele chamou a atenção de Deus porque ele permaneceu fiel ao amor que ele tinha para com Sara. Mesmo Sara sendo uma mulher estéril, sendo uma mulher que não podia gerar filhos, pela lei, pela sociedade da época, o pai de Abraão, os irmãos, os amigos diziam, Abraão, deixa de ser bobo, arruma outra mulher, rapaz. Você é rico, você tem bens, possessões, essa mulher não pode te dar o filho que você deseja. Ele permaneceu fiel ao propósito de amar aquela mulher e se dedicar a ela, mesmo ela não podendo gerar filhos. Meu amado, Deus continua à procura de homens assim, que sejam fiéis ao seu propósito, fiéis aos seus ideais, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se deixam levar pelos aplausos, pela bajulação, pelo sucesso, pelas coisas efêmeras desta vida, mas pessoas que continuam firmes. A sociedade grita, você pode fazer isso, você pode fazer acolá, está todo mundo fazendo, está liberado, é permitido. Mas aquele que anda no Espírito, ele não precisa ser direcionado por pessoas que saíram da direção de Deus. Ele permanece fiel aos seus propósitos, aos seus princípios e aos seus ideais. E quando Deus olha para Abraão e vê nele esta obediência, esta fidelidade, Deus chama esse homem para fazer uma aliança com ele. Se ele conseguiu ser fiel a uma mulher limitada, que não podia gerar filhos,
e contra toda a ideologia daquela sociedade, Abraão se manteve fiel no seu propósito. Deus, eu faço na minha conjectura, Deus deve ter pensado, eu vou chamar este, porque este será fiel a mim, a aliança que eu farei com ele, meu amado. Deus espera fazer aliança com você, estabelecer projetos na sua vida. Não saia do lugar que Deus te colocou. Permaneça firme, fiel, santo, separado, consagrado e dedicado a Deus. Vamos lá? Amor incompreensível. O amor de Abraão para com Sara tipifica o amor de Deus para com aqueles que fizeram uma aliança com ele. Sara não podia dar filhos a Abraão ou tampouco corresponder às suas expectativas. Todavia, ele não desistiu dela. O relacionamento com Deus não se fundamenta no que podemos fazer para ele, mas no que ele fez para nós. Observa, Abraão ele tinha tudo para desprezar Sara. Ele tinha tudo para colocar uma outra mulher no lugar de Sara, porque afinal de contas ela não correspondia às expectativas dele, que era de ser pai. Era um homem rico, era um homem próspero, mas infeliz em parte, porque ele não tinha filhos. O nosso relacionamento com Deus, meu amado, é algo parecido. A relação de Abraão e Sara, de certa forma, tipifica a nossa relação com Deus. O que nós temos para dar a Deus? Nós somos a Sara, estéril. Deus poderia ter escolhido outro, mas resolveu escolher a nós, resolveu escolher você. É porque Ele nos ama, é um amor incompreensível. Deus se agradou de Abraão, porque ele demonstrara para Sara um amor incompreensível para a sociedade da sua época. E o nosso relacionamento com Deus não está baseado naquilo que eu posso fazer para Deus, mas é aquilo que Ele fez por mim. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Nada do que eu vinha fazer vai aumentar este amor de Deus para com a minha vida. Amém, amado? Então, vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. A fidelidade de José. O momento mais perigoso e tentador para José foi quando ele se revelou a seus irmãos. Naquela ocasião, ele poderia se exaltar como o fizera quando jovem. Antes, permaneceu humilde diante dos homens e diante de Deus. Quem se vangloria dos seus feitos diante dos homens já está caído diante de Deus e não sabe ou não percebeu ainda. A fidelidade de José. Eu entendo que o momento mais perigoso e tentador que José enfrentou não foi quando os irmãos queriam matá-lo, que jogaram no fundo do poço, porque Deus o livrou. Ele estava sofrendo a ação de terceiros. Não foi também quando a mulher de Potifar o tentou para que ele cedesse aos apelos da sexualidade. Aquilo ali é uma interferência de terceiros. Agora, o momento mais tentador, perigoso que José enfrentou foi quando ele se deu a revelar a seus irmãos. Porque ali, vamos dizer, ele poderia se exaltar, contar vantagem e apontar o dedo para o nariz dos irmãos e dizer: não falei com vocês que vocês se curvariam diante de mim? A lua, o sol e as estrelas se curvariam diante de mim. Pois bem, agora eu estou no palco e vocês na plateia, e vocês terão que me aplaudir. Ele poderia ter feito isso. Aquele foi o momento mais crucial, é o ápice da história de José. Meu amado, há um provérbio que diz: vida longa aos meus inimigos, para que vejam de pé o meu triunfo. Isso é uma ideologia, um pensamento satânico, vingativo e diabólico, meu amado. Quem se vangloria dos seus feitos diante dos homens já está caído diante de Deus e não sabe.
José permaneceu fiel a Deus. Ele foi humilde diante dos homens e diante de Deus. É por isso que ele entrou para a história. E vamos falar uma coisa. Há pessoas no nosso meio que não pode subir no tijolo que faz discurso. Há pessoas que Deus não pode dar a ele tudo que Deus gostaria de dar, porque senão se desvia, se perde. Há irmãos que não pode concorrer ao pleito eleitoral, porque se ele se candidatar e for eleito, ele desvia, perde o casamento, perde a moral, perde a dignidade. Há pessoas que se perdem por qualquer coisa. Mas José, ele foi o segundo homem mais poderoso do mundo, mas não deixou que nada daquilo subisse à sua cabeça. Meu irmão, quando Deus te abençoar, quando Deus mudar a sua história, não queira arrotar, vomitar em cima dos outros a sua arrogância, a sua soberba e dizer: quando eu estava por baixo, ninguém me ajudou. Agora eu estou por cima e vocês vão ter que me aplaudir. Meu amado, José, diante daquele episódio, quando ele se deu a revelar, ele disse para os irmãos: Deus permitiu que vocês fizessem tudo isso que veio sobre mim para um propósito maior de salvação e preservação. Meu amado, não se vanglorie, não se exalte e nem tenha aquele desejo, aquele sabor de vingança, mas seja humilde. Vamos prosseguir. O fiel condutor da história. O vitimismo e a autocompaixão têm sido, em parte, a razão de muitos cristãos não crescerem na fé. Quem anda com Deus não deve se enxergar como vítima de alguma situação, por mais dolorosa que esta seja. Há um Deus no céu que está sempre no controle de tudo. Meu amado, esse vitimismo e esta autocompaixão, tem crente que parece que é feito de vidro, não pode nem esbarrar nele que quebra. Ninguém olha para mim, todo mundo é infiel, é injusto comigo, todo mundo me persegue, ninguém me dá oportunidade, eu estou nessa situação. Meu irmão, para de ser vítima. Como você se enxerga? Você se enxerga como uma vítima da situação, da maldade alheia? Ou você consegue entender o projeto de Deus para a sua vida? Que tudo que está lhe sucedendo na palavra, o Senhor afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu amado, confia no condutor da sua história, aquele que está te conduzindo, o motorista, aquele que tomou a frente da sua vida. Ele vai te conduzir em triunfo. E esta visão de vitimismo e de autocompaixão tem impedido muitos crentes crescerem, amadurecerem e dar frutos, porque só sabe chorar, reclamar e se colocar na posição de vítima, e não alguém que Deus está moldando, trabalhando para algo grandioso no dia de amanhã. Vamos então para outro momento da nossa lição. Subtópico de número 3, a determinação de Moisés. Moisés tinha tudo para desistir. Ele enfrentou o líder político mais poderoso da sua época. Enfrentou a oposição e a inveja na família. Tolerou durante décadas a murmuração e ingratidão de um povo. Enfrentou a escassez de água, enfrentou a ira de Deus que estava disposto a matar o povo, enfrentou a decepção de ser proibido de entrar na terra prometida. Observa a vida de Moisés. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para voltar atrás. Era um desafio maior que o outro. Era um problema maior com o outro, era um problema na família, que os irmãos dele não tinham muito juízo. A irmã de Moisés, Miriam, ela tinha inveja da unção de Deus sobre a vida de Moisés. Arão
era uma Maria vai com as outras, não se definia. Ele ficou do lado de Miriam. Moisés enfrentou inveja na família durante décadas. Meu amado, parece pastor, que ao longo de décadas vem aguentando gente reclamando, murmurando, gente ingrata. Ele enfrentou a escassez, a falta de água com quase 2 milhões de pessoas. E ele que era responsável, tinha que arrumar a água. Ele não era Deus, mas tudo que dava errado, o povo ia atrás de Moisés. Ele também enfrentou a ira de Deus, que Deus queria destruir aquele povo. Ele enfrentou também a decepção de ver a terra prometida e ser proibido de entrar nela. Meu querido, nós precisamos de coragem e determinação para prosseguir adiante. Moisés, ele é um modelo de coragem, de determinação em face das adversidades e das dificuldades que ele vivenciou. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já vamos entrar no tópico de número 3. A fé que dá poder para avançar. Nesse tópico, nós vamos destacar alguns heróis da fé que conseguiram avançar pelo poder da fé. Vamos lá? Subtópico de número 1. A ousadia de Josué. Josué compreendeu que aquela batalha contra Jericó só poderia ser vencida por Israel no campo espiritual. As armas por ele usadas foram o jejum, oração, obediência, perseverança e a fé. A fé não anula a necessidade do esforço humano. Josué e o povo deram ao todo 13 voltas em torno de Jericó, e isto debaixo de um sol escaldante. Josué, quando ele tinha que travar aquela batalha contra Jericó, ele compreendeu que aquela batalha ela só poderia ser vencida dentro do campo espiritual com armas espirituais. Não havia naquela época dinamite, míssil como Israel tem hoje, aviões, caças que poderiam derrubar aquela muralha com um único míssil, com uma única dinamite, derrubar aqueles portões. Mas ele compreendeu que ele precisava de usar armas espirituais. E quais foram as armas que ele usou? Ele usou o jejum, a oração, a obediência, que ele seguiu a orientação, que é a estratégia que Deus deu, e perseverança e fé. Estas são as nossas armas para vencermos batalhas espirituais, porque há situações que nós só iremos superar e vencer, meu irmão, quando nós fizermos uso das nossas armas espirituais. Eu me preocupo com a igreja que nós temos hoje. Nós temos crentes que não sabem o que é jejum, círculo de oração. Eu quero ressaltar aqui que infelizmente virou um câncer no nosso meio, virou algo contagioso no nosso meio. O ciclo de oração, na maioria das nossas igrejas, só tem nome de círculo de oração, mas quem ora, quem jejua, quem de fato consagra, são 5 pessoas, 10 pessoas, pode contar nos dedos da mão. Quando dá em época de festividade, aparece tanta gente para cantar. Meu irmão, vamos falar a verdade? Dentro da nossa igreja nós estamos sendo hipócritas. Me perdoa a sinceridade, mas tem muito hipócrita cantando no ciclo de oração, mas não ora. Nós precisamos buscar essa arma poderosa. Quantas irmãs que participam do ciclo de oração, que os filhos são bandidos, traficantes, são homossexuais, são ladrões, são desviados. Por que será? Meu amado, a igreja precisa redescobrir essas armas poderosas. E Josué e o povo, eu observo uma coisa. As armas espirituais e a fé
ela não anula o esforço humano, porque Josué e todo aquele povo teve que dar um total de 13 voltas. Durante 6 dias, eles deram uma volta, isso debaixo de um sol escaldante. E no último dia, no 7º dia, eles deram 7 voltas. Já parou para pensar que esforço que foi, que cansaço, que suadeira? 13 voltas sem acontecer nada, até que na 13ª volta os muros caíram. Ali eu observo obediência, perseverança, fé, determinação e propósito. Só assim aquelas muralhas caíram. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda, Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 2, a coragem de Raabe. Ao fazer aliança com os espias, Raabe compreendeu que a coisa mais preciosa em Jericó eram os seus familiares. Embora fosse prostituta, Raabe demonstrou um zelo incomum pela família. Ela colocou a própria vida em risco em prol da família. Não por acaso, Deus a introduziu na genealogia de Jesus. Observa a coragem da irmã Raabe. Ela tinha os seus problemas, os seus defeitos, ela era prostituta. Mas podemos falar que ela foi uma ex-prostituta, porque depois que ela teve experiência com o Deus da Bíblia, ela se converteu, mudou de vida e abandonou a vida pecaminosa. Mas quando ela se apresentou perante aqueles 2 espias enviados por Josué, ela fez com eles uma aliança. Ela pediu, não foi o ouro, alguém, Acã, que era lá de Israel, ele achou que o que tinha de mais precioso em Jericó era aquelas barras de ouro. Raabe não pediu dinheiro, não pediu ouro, não pediu prata, não pediu propriedade, não pediu bens materiais. Ela compreendeu que o que havia de mais precioso em Jericó, que ela poderia guardar, preservar e salvar para si, era a própria família, era o pai, era a mãe, os irmãos, os familiares. Ela pediu: salva o meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos e minhas irmãs. Meu amado, aquela mulher, ela demonstrou um zelo incomum para com a sua família. Era tido talvez como a ovelha problemática, a ovelha negra, a ovelha rebelde, mas Raabe, ela demonstrou um zelo incomum. Ela colocou a própria vida dela em risco. Quando os soldados compareceram até a casa dela, ela poderia ser morta, assassinada por traição, por estar apoiando e protegendo 2 inimigos de Jericó. Mas aquela mulher, ela demonstrou um zelo incomum. E quantos que estão na casa de Deus, que não têm respeito para com o pai, não têm respeito com a mãe? Estou falando aí para jovens que trabalham e o dinheiro é para colocar bônus no celular, para ficar no Zap Zap, no Facebook. Uns homens velhos, uns homens marmanjos, até hoje depende da mãe. Até hoje depende da avó, da aposentadoria, é crente, está namorando e não tem, e o dinheiro não ajuda em casa. Raabe, ela demonstrou um zelo para com a família. Meu amado, você é crente em Jesus Cristo? Você é batizado com o Espírito Santo? Demonstre zelo para com a sua família, porque uma prostituta numa terra pagã, numa cidade que seria destruída, ela demonstrou zelo. E muito crente não tem zelo para com a sua família. Estou falando de obreiro que trai a esposa, que está nos braços da amante e a esposa não sabe, nem a igreja sabe. Estou falando de pessoas que vivem uma vida de mentira e de falsidade, que não tem amor para com a família, que não ora, que não consagra, que não jejua, que não dá testemunho de vida para a família. Você não é salvo e impede que a sua família seja salvo.
A sua vida e a minha vida é a Bíblia que a minha família lê, que a sua família lê. Eu sou e você é a pregação que os nossos familiares ouvem. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Então, não é por acaso que Deus colocou Raabe como membro pertencente à genealogia de Jesus. Jesus é descendente de Raabe, porque aquela mulher demonstrou um zelo incomum para com família. Tenha zelo com a sua família. Pague pelo menos uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. Essa água, a luz, telefone, o arroz, o feijão, não é anjo que envia para sua casa, não. Seu pai, sua mãe está pagando e você está aí folgado, sem ter dedicação, sem ter zelo por nada. Moças folgadas que não sabem lavar uma vasilha, não sabem lavar uma roupa, nem a peça íntima, mas tem tempo para ficar no zap, no tititi e conversa alheia. Vamos ter zelo para com a nossa família. Vamos prosseguir adiante. Subtópico de número 3. O heroísmo de Gideão. Deus conduziu Gideão à batalha da fé. Se os prognósticos já eram ruins, Deus resolveu torná-los piores ainda. Gideão via diante dos seus olhos a morte certa. Deus o levaria a exercer uma fé sobrenatural. Superada esta etapa, o guerreiro já estava preparado para travar batalhas contra qualquer exército, independente do quão numeroso fosse. Observa Gideão. O prognóstico era um exército de aproximadamente 142 mil, 150 mil, não estou bem lembrado a quantidade do exército dos amalequitas que vinham contra Israel. Israel chama os homens para a guerra, apresentam-se 32 mil. Ele falou, com esses 32 mil, cada um mata 4 e a gente consegue alguma coisa. E Deus diminui o exército dele, foi só piorando. Aí passou para 21 mil, porque muitos eram medrosos. E depois Deus diminuiu. No final, sobrou 300. Deus, ele resolveu dificultar mais a coisa ainda. Há momentos na nossa vida que a situação é difícil e Deus decide piorar mais ainda. É a hora que Deus nos chama para a batalha da fé. Porque a batalha que Gideão iria travar, ela não seria vencida no campo da batalha da razão, da possibilidade humana. Aquela batalha seria travada no campo das possibilidades de Deus, era o campo da fé. E Deus estava treinando, preparando Gideão para ele exercer uma fé sobrenatural. Uma fé impulsiva, uma fé louca, uma fé que nos faz avançar quando tudo nos manda parar. É assim que Deus fez com ele. Superada esta etapa do preparo do guerreiro, agora esse guerreiro já estava preparado para lutar contra qualquer exército, independente do tamanho, do poderio deste exército, porque ele passou pela batalha da fé e ele exerceu uma fé sobrenatural para vencer aquela batalha. Deus continua fazendo isso, meu irmão. Tem hora que ele permite a situação piorar. Você ora e a situação piora. Você busca e a situação fica mais difícil ainda. E você fala, meu Deus, o que vai ser de mim? É Deus te preparando. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, você pode ser formado, você pode ser doutor, você pode ter experiência. Quem lembra de Pedro? Passou a noite inteira tentando pescar peixe e não conseguiu nada. E Jesus virou para ele, lança a rede do outro lado. Pedro falou, olha, Senhor, nós já tentamos a noite inteira, não tem nada aqui. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos. E ele lançou
sobre a palavra de Jesus. E ele conseguiu, meu amado. As coisas não vão se resolver dentro da sua capacidade, dentro da sua habilidade, dentro da sua sabedoria, do seu jeitinho, não. As coisas vão se resolver dentro do propósito de Deus, dentro da visão de Deus, de uma forma às vezes sobrenatural. Se tudo está dando errado, a situação está ficando cada vez mais difícil de você acreditar, lembra de Gideão, porque antes dele usar a espada e tocar trombeta, fazer barulho, primeiro ele aprendeu a superar os limites da própria fé. É o que Deus está fazendo com você, é o que Deus está fazendo comigo. Antes dele nos colocar lá diante dos homens, para sermos vistos pelos homens, primeiro, ele nos colocará diante de situações adversas. A situação vai piorar, vai ficar difícil, mas Deus está te preparando para um propósito maior. Antes de Deus apresentar Davi como o seu guerreiro para lutar contra o gigante filisteu, Deus primeiro preparou Davi, matando o leão, matando o urso, quando não tinha ninguém para aplaudir. Deus está te preparando para um propósito maior. Confia nele. Eu quero terminar esta lição com a seguinte reflexão. Academia dos Heróis da Fé. Deus continua a preparar, ensinar, qualificar e capacitar homens e mulheres na mesma academia onde treinou todos os heróis da fé do Antigo e Novo Testamentos. Ele busca os mais improváveis e desacreditados, pois assim todos louvarão e exaltarão o grande general e não o frágil soldado. Meu amado irmão, todos nós precisamos passar por esta academia. Academia de treinamento dos heróis da fé. Esses homens foram preparados, ensinados, qualificados e capacitados dentro dessa academia. E a academia, ela se deu muito para muitos homens no deserto, na solidão, nas adversidades, nas tristezas, nos dissabores, nas derrotas, nos fracassos. Tudo fazia parte do processo de ensinamento, de preparo e de capacitação do guerreiro. Deus, ele continua à procura de homens e mulheres, e são aqueles mais improváveis, desacreditados. Não é aqueles bonitão, grandão pela lógica humana. Nada contra quem é grande, eu sou pequeno. Mas não estou falando de aparência física. Samuel, em dado momento, quando ele foi consagrar o novo rei de Israel, ele olhou para um dos irmãos de Davi, que era o maior, o mais belo, postura de guerreiro, de rei, ele falou, certamente é este. E Deus falou, não, não é este. É o pequenininho, é o mais improvável, porque se este aí for para a guerra e vencer, e for rei, todo mundo vai falar que ele venceu porque ele é grande, ele é guerreiro. Então, por que Deus continua fazendo isso? Ele pega as pessoas mais improváveis e mais, às vezes, desacreditadas, como eu e você. Éramos pessoas improváveis, desacreditadas. Sabe por quê? Porque quando Deus nos usar e fizer sinais, maravilhas, prodígios, coisas grandiosas, todos irão louvar, exaltar e engrandecer o grande general que nos colocou na academia dos heróis da fé. E a glória não vai para o frágil soldado. Meu amado, tudo que Deus opera na minha vida, tudo que Deus opera na sua vida, tem como objetivo glorificar o grande general, o Senhor dos Exércitos. É como se nós batêssemos continência e falar, sim, general, aqui estou ao seu dispor, conta comigo.
E as pessoas olham, este aí, esse pobre coitado, esta pobre miserável, quem lembra? O gigante, quando olhou para Davi, falou, você vem contra... Eu sou algum cachorro, por acaso, para você vir contra mim com pedra? Meu amado, as pessoas podem olhar para nós com desprezo, mas nós somos chamados pelo grande general. E quando ele operar na sua vida, entenda e compreenda, é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a exaltação dele, é para a edificação da igreja, porque somos frágeis, improváveis e desacreditados, mas ele vai derramar a glória, o poder, a unção dele sobre a sua vida. E quando isto ocorrer, não tome a glória para si. Nós vivemos a geração do espetáculo, a geração dos famosos, a geração dos ídolos gospel. Pessoas que se envaidecem, se engrandecem. Como eu já disse, José, o momento mais perigoso e tentador foi quando ele esteve diante dos irmãos, que ele poderia fazer como ele fizera antes, contar vantagem. Mas ele preferiu, ele aprendeu com seus erros, ele aprendeu com a sabedoria da vida, permanecer humilde diante do Senhor e transferir para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Encerramos aqui mais um estudo da nossa lição e semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando a última lição, a lição de número 12, que já vai começar o segundo semestre da Escola Bíblica. Eu agradeço imensamente o seu apoio. Quero pedir mais uma vez, se inscreva no canal. É importante você se inscrever no canal, porque você vai ser notificado quando eu colocar esse vídeo no ar. E mais um favor eu te peço, compartilhe esse vídeo, meu amado. Se você compreende que esse projeto é de Deus, é abençoador, não estou falando isso querendo me engrandecer, envaidecer, que há muitos professores por esse Brasil muito melhores que eu, que fazem com muito mais excelência. Eu sou apenas mais um, dentre tantos soldados que Deus levantou. Mas se você compreende que essa mensagem ela é de Deus, esse projeto é de Deus, compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus contatos. Eu não quero me promover, eu não ganho dinheiro com isso. Eu não ganho dinheiro do YouTube, eu não monetizei esse canal, eu faço por paixão e por convicção. E no momento que eu estou preparando esta videoaula, hoje eu encerrei o contrato com a operadora de telefonia e internet. Daqui em diante, eu confesso aos irmãos, eu não sei como eu farei para postar esses vídeos na internet. Como eu disse, eu não faço esse trabalho para ganhar dinheiro. Eu invisto dinheiro nesse trabalho, mas eu cheguei no limite da minha possibilidade. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, com a sua oração. Não peço o seu dinheiro, porque o meu propósito não é esse, mas a sua oração pode mover a mão de Deus e abrir para mim uma porta aqui onde eu moro, na minha cidade, para que eu possa trabalhar, sustentar a minha família e patrocinar esse projeto. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Meu Deus, nós somos apenas um soldado frágil sobre a orientação do grande general que treinou, qualificou, preparou os heróis da fé. Prepara na minha geração homens e mulheres com chamada, com vocação, com paixão, para serem um instrumento nas mãos do Senhor. Meu Deus, os nossos nomes estão arrolados nos céus. Os céus sabem dos nossos feitos, sabem das nossas realizações, daquilo que temos feito, que não temos recebido aplauso, tapinha nas costas ou reconhecimento aqui da sociedade,
ou às vezes até da igreja, mas fazemos para o Senhor com visão de reino e não com visão de ganhar, de enriquecer. Abençoa cada aluno, cada professor. Prepara-nos, ó Pai, assim como o Senhor, meu Deus, pegou Enoque e ele não foi mais achado. Prepara-nos para andarmos com o Senhor, nos relacionarmos com o Senhor aqui neste mundo tenebroso, traiçoeiro, esse mundo injusto, para que um dia possamos nos relacionar pessoalmente com o Senhor na eternidade. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E se não houver o arrebatamento, estaremos aqui na semana que vem, se a internet permitir. Mas eu creio que Deus proverá pelas nossas vidas. Mas, se o arrebatamento ocorrer, eu te encontro na glória, na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Fique na paz.